dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo assim: me explica isso, Senhor Jesus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Jó, capítulo 13. Vou ler versículos 23 e 24. Dizem assim: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por inimigo? 10 de julho de 2025. A irmã Jocilene pede oração por algumas pessoas e eu não lembrei de trazer o papelzinho aqui com os nomes, mas Jesus sabe o nome de cada uma dessas pessoas. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento as pessoas que estão me ouvindo, a família de todas essas pessoas, a minha família, a minha vida, a irmã Jocilene, a sua família, as pessoas que ela pediu, Senhor, naquele pedido, os nomes de cada uma daquelas pessoas o Senhor conhece e dê vitória, Pai. Enfim, todos os teus servos e servas, e a nossa missão aqui nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema essa expressão aqui, me explica isso, Senhor Jesus. E eu escolhi um texto base bíblico aqui, naquele livro, que é uma poesia, é uma história, é uma crônica, né, literária, chamado Livro de Jó. E todo o livro de Jó a gente conhece, ele é, assim, instrutivo. E parece que a gente às vezes pergunta para Deus por que um justo, um reto de coração sofre de uma forma tão severa como ele sofreu. Em especial, esses textos que eu li aqui está mostrando a complexidade que a gente, como ser humano, né, tem para exercer nossa fé e diante da dor, né, do sofrimento, mostrando assim a nossa fé viva em Deus. E ao mesmo tempo a gente observa nesse texto a indignação e o questionamento. Essas coisas podem, de uma forma paradoxal, né? Ela pode, assim, essas coisas podem contrapor com a fé e a busca por Deus. Essa questão da indignação por conta dos questionamentos, porque aquilo está acontecendo, e foi isso que Jó ele estava relatando aqui. Né? Nesse texto base, ele perguntou aqui, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Isso é ele perguntando para Deus, tá? Então aqui a gente observa que, mesmo diante de todo esse sofrimento que Jó passa, e ele querendo saber, querendo que Deus o explique para ele, né,
assim, a razão, o porquê do sofrimento que ele estava ali sendo submetido, a gente vê que Deus não responde isso para ele, mas Deus revela a sua soberania, o seu poder, a sua sabedoria insondáveis, levando Jó assim, a ter um entendimento mais profundo de quem é Deus. A resposta que ele obtém de Deus é exatamente ele passar naquela provação, naquela luta, e ao final Deus retribuir por conta da sua fidelidade. E quantas vezes, né, a gente está numa situação que nas nossas orações a gente fala, como eu dei o tema aqui, me explica isso, Senhor Jesus. Por que está acontecendo isso comigo? São tantas dificuldades, são tantas situações que me fazem chorar. E às vezes a gente até aponta uma outra pessoa que talvez merecesse aquilo que a gente está, né, sofrendo por conta da impiedade dessa outra pessoa. E nós, né, ficamos assim sem querer entender, ou talvez sem querer aceitar o sofrimento. Mas lembre-se, para concluir, o que aconteceu com Jó é o que vai acontecer sempre com você e comigo, como servos de Deus que queremos viver uma vida justa. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre isso. E, inclusive, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, que é a luz, aí a gente vai ter problemas com as trevas. Tá certo? Então, levante sua cabeça. Você que pergunta por que estou passando essa situação, Senhor Jesus. Ele sabe de tudo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.